Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de vocês. Bom podermos nos reunir mais uma vez para aprender um pouco mais da palavra de Deus e a respeito da palavra de Deus. O tema do nosso estudo de hoje é uma introdução bíblica geral, a parte 1, depois nós teremos as partes 2 e aí por diante, e avançaremos no conhecimento das Sagradas Escrituras, para que possamos saber que livro tão precioso é esse que nós temos. Que livro que detém tanta sabedoria em suas páginas, continua sendo o grande best-seller, né? O livro mais vendido em todo o mundo. Todos os anos é recordista de vendas, em todos os lugares. E é um livro que, ao contrário do que alguns pensam, liberta. Liberta a nossa mente, nos mostra o caminho para a salvação, nos mostra a plena liberdade que nós alcançamos em Cristo. Vamos orar? Pai, graças te damos por mais um dia em Tua presença. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem falado ao nosso coração a cada dia. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra chegou até nós. Obrigado porque o Teu Espírito Santo ilumina a nossa mente para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Livra-nos do mal, ó Deus, enche-nos com o Teu Espírito, dá-nos sempre da Tua presença e aviva-nos com o poder sobrenatural do Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje começamos essa nova sessão da nossa apostila e o autor ele começa dizendo o seguinte, que a Bíblia é um livro diferente dos demais porque tem o próprio Deus como autor. Apesar dos livros da Bíblia terem sido escritos por homens, o autor da Bíblia é o próprio Deus. Através dela ele abre os céus e nos convida a ouvir uma mensagem, a sua revelação aos homens. Revelar significa contar uma coisa que era segredo e que não era conhecida pelos homens. Deus, através da Bíblia, nos revela muito mais de seus planos para nós e para o universo. Ele continua dizendo aqui que tecnicamente é incorreto dizer que a Bíblia é um livro. E aí ele continua dizendo o seguinte, a Bíblia não é apenas um livro, mas ela é uma coleção de livros, com duas grandes divisões, Antigo e Novo Testamento. Ele também diz aqui que este é um livro que demorou cerca de 1.500 anos para ser concluído. Uau! Já parou para pensar nisso, Clebão? 1.500 anos, do primeiro até o último autor. São 40 escritores diferentes, 40 homens inspirados por Deus escreveram as Sagradas Escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo, e com um único tema central e sem contradições. Aparentemente, às vezes a gente lendo a Bíblia, podemos confrontar um texto com o outro e parece que fala assim, mas puxa, parece que isso aqui está contradizendo o outro. Certa vez eu ouvi um estudioso falando que essas pequenas supostas contradições que existem na Bíblia, elas partem da premissa da ótica em que o escritor ele escreve o texto, né? Segundo a inspiração, aquilo que o Espírito Santo traz à memória. E que
no caso, por exemplo, dos evangelhos, que a gente às vezes encontra algumas histórias parecidas, mas com óticas e visões diferentes. Às vezes a mesma parábola que é contada por um, quando ela é contada por um outro, ela tem alguns detalhes diferentes. Então esse estudioso ele falou o seguinte, e isso mais uma vez comprova que a Bíblia é verdadeira, que ela não foi um combinado de pessoas que escreveram a mesma coisa para fazer sentido, né? É como se nós, por exemplo, presenciássemos uma cena de um crime, por exemplo, e fôssemos chamados para depor como testemunha, ou fôssemos chamados para um interrogatório. Se as versões elas são totalmente coincidentes, sem qualquer variação, o interrogador ele entende que as versões foram combinadas e aí elas não são válidas diante do tribunal. Porque as pessoas às vezes enxergam a mesma situação com óticas diferentes, de ângulos diferentes. E a forma com que cada um enxerga algo é o que enriquece e contribui com detalhes importantes numa investigação, por exemplo. Porque aquilo que para mim pode parecer X, para o outro, ele vai olhar e falar assim, faltou a perninha aqui, é um Y. Você está entendendo? Então essas aparentes contradições, elas servem para confirmar a veracidade do fato, e não que foi uma história combinada pelos seus autores. Tá? Dito isto, continuando aqui o texto, o cânone adotado por Jesus Cristo e os apóstolos, segundo Mateus 22, 29 e Lucas 16, 16, conhecido por Antigo Testamento, refere-se aos eventos e revelações de Deus antes de Jesus. Foi escrito em hebraico com algumas passagens em aramaico, que era a língua do povo. O cânone do Antigo Testamento é composto por 30 e... Quantos livros? 30 e? 39 livros. E o cânone do Novo Testamento é constituído de quantos livros? 27 livros. Então, compõe a Bíblia toda num total de 66 livros. Por isso que nós dizemos que a Bíblia não é um único livro, mas sim uma coleção de livros. O Novo Testamento foi escrito em grego com algumas frases em aramaico, que era a língua corrente dos judeus na época do Novo Testamento. Algumas versões da Bíblia apresentam mais de 39 livros no Antigo Testamento, e este é o caso da chamada Bíblia Católica. Entretanto, os livros que foram adicionados, os livros a mais que existem na Bíblia Católica, eles foram acrescentados posteriormente. Não fazia parte do cânon original, não fazia parte do cânon oficial da Igreja. Eles foram acrescentados em 1573 depois de Cristo. Também são conhecidos como livros não canônicos ou livros apócrifos. Também livros não inspirados por Deus. Às vezes tem um caráter histórico, um caráter didático apenas, mas não podem ser considerados como palavra de Deus por não serem considerados livros inspirados, tá? Mas corroboram um pouco com relatos e fatos bíblicos. O tema central da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, é a redenção do homem através de Jesus Cristo. Gênesis narra a queda do homem. E a promessa da redenção da humanidade. Os profetas todos trouxeram à nação de Israel e ao homem pecador a promessa de um Salvador. Os salmos de Davi
claramente nos falam do Redentor que havia de vir. Assim, no Velho Testamento temos toda a promessa da nossa redenção. Então, de Gênesis até Malaquias, nós vemos o Novo Testamento todo trazendo luz para o Messias que havia de vir. O Antigo Testamento, ele prepara a humanidade para apresentar o Cristo de Deus, aquele que haveria de salvar a humanidade dos seus pecados e levá-lo novamente à comunhão com Deus. Tá? Todo o Antigo Testamento, ele visa esse princípio de mostrar que o Cristo estava para vir. O Novo Testamento inicia-se com o nascimento de Jesus Cristo, o Redentor prometido. Assim, a realização da promessa concretiza-se no Novo Testamento. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, ele consumou a obra da nossa redenção. E na sequência dos nossos estudos, nas outras lições que nós veremos, nós poderemos confirmar isso aqui. A importância da Bíblia. A Bíblia é o registro da revelação que Deus deseja que fosse preservada para o bem da humanidade. É um dos ideais centrais da fé cristã. É a promoção do ensino para que as pessoas possam ler e entender a Bíblia. Com base em 2 Timóteo 3, 16 e 17, vamos completar as lacunas do texto que está aí. A Escritura pode tornar o ser humano sábio para a salvação, pela fé. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça e tem o propósito de aperfeiçoar os cristãos, além de mostrar-lhes o caminho da salvação. Então, qual a importância da Bíblia? A importância da Bíblia é nos dar sabedoria. É nos mostrar o caminho que leva a Deus, é nos apontar a direção, é mostrar-nos que precisamos crer em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, para que possamos ser reconciliados com Deus e assim podermos ter a vida eterna. Paulo ainda aqui falando a Timóteo, ele continua dizendo que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Ela não é um livro de historinha. Não é, como diz o pessoal, história da carochinha. Tá? É um livro que tem resistido por milênios, tem preservado a sua fidelidade. Se pegarmos a Bíblia de hoje e formos comparar com os textos originais, os mais antigos, os irmãos poderão ver que existe guardadas as proporções das traduções, porque às vezes a gente não encontra palavras equivalentes, então tem que se colocar um texto aproximado, uma palavra aproximada, mas se nós olharmos para o texto original e o texto que chegou até nós hoje, nós vamos ver que não existem distorções, variações daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tá? Então, podemos crer que, de fato, a Bíblia ela é inspirada e preservada por Deus de forma que chegasse até nós. E ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos instrui em justiça e tem o poder também e o propósito de nos aperfeiçoar cada vez mais, para nos apresentarmos diante de Deus inculpáveis mediante o sacrifício de Cristo, para nos mostrar o caminho da salvação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Se quiser contribuir também, acrescentar alguma coisa, aí, Adelso, Alessandra, Lourdinha, Eli, todos os demais também podem participar aí.
A influência da Bíblia em nossa sociedade. A Bíblia desempenhou um papel fundamental no estabelecimento dos valores sociais do mundo ocidental. Ela causou um impacto monumental em nossa sociedade, influenciando-a a adotar virtudes comunitárias básicas e a se opor a muitos males. A Bíblia é, sem dúvida, a obra literária de maior influência mundial, com bilhões de exemplares publicados até agora e milhões sendo editados a cada ano. Como eu disse, né, é o best-seller mundial. Não existe um livro mais vendido do que a Bíblia. Uau, né? Pode falar, eu sei que você queria falar isso. A influência da Bíblia na família. Alguém abre lá Efésios 5, 25. Acho que vai ser projetado aí também. Ah, acordou. A Ana fica doida quando eu faço isso. Depois ela fala, ai, sem graça. Né, Ana? Não sabe de nada, né? Efésios 5, 25 diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E o verso 22 também diz, esposas, que cada uma de vocês sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. Sujeição aqui eu já expliquei para os irmãos, não é ser um capacho do marido. Tá? O marido mandou, tem que baixar a cabeça e ir. Não, não é isso. Tá? A sujeição aqui é no sentido de respeito. Respeito ao marido. Aí também diz aqui, ó, capítulo 6, aliás, verso 5 ainda, no 33, diz, no entanto, também quanto a vocês, cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. E aí o capítulo 6, verso 1 diz, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 2, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela causa influência, ela nos ensina a como nos relacionarmos com os nossos familiares, ou com a nossa família, com aqueles dentro de nossa casa, com a nossa esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais e, de forma geral, com toda a sociedade, porque quando nós aprendemos valores familiares, eles são valores robustos, são valores fortes, e isso também faz com que a sociedade ela se torne forte, se torne robusta. Qual que é o principal motivo para tentar destruir a família? Quando se destrói a família, destrói-se a sociedade, destrói-se a comunidade, as pessoas perdem o respeito um pelo outro. Não é à toa que nós vemos a situação em que a sociedade se encontra hoje. As pessoas não se respeitam mais. Por quê? Porque quebrou-se um princípio fundamental, que é a família como a célula máter da sociedade. Destruindo a família, destrói-se a sociedade. Destruindo-se os valores familiares, destrói-se o valor de toda uma nação. Por isso que é importante nós, de fato, vivermos segundo a graça e a bondade de Deus, com os nossos ensinos firmados na palavra e na doutrina do Senhor. A Bíblia define os relacionamentos na família há mais de 2000 anos. O padrão bíblico de ter um homem e uma mulher casados para toda a vida proporciona um alicerce fortíssimo para qualquer sociedade. As sociedades modernas não seguem esses ensinos. As sociedades modernas que não seguem esses ensinos sofrem as consequências nas famílias. Entretanto,
Muitas vozes nos chamam de volta para o ideal, insistindo em que a sociedade floresce apenas na proporção que a família floresce. A Bíblia proclama a dignidade do homem, da mulher e da criança. Homens e mulheres são iguais aos olhos de Deus, e o valor da mulher é estabelecido na Bíblia mais do que nos escritos de qualquer outra religião. O valor da mulher, olha só isso aqui, que interessante, é estabelecido na Bíblia mais do que nos escritos de qualquer outra religião. Algumas pessoas distorcem o que a Bíblia ensina, mas a mulher, ela tem um valor inestimável quando nós olhamos para a Bíblia. Vemos Jesus, por exemplo, valoriza a mulher, numa época em que a sociedade desvalorizava. Jesus Cristo, ele eleva o patamar em que as mulheres se encontravam, numa época em que as mulheres eram consideradas apenas como um objeto, como algo que pertencia ao seu esposo. Então, o feminismo está muito atrasado. No trabalho, aliás, vamos continuar aqui, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, ainda falando do papel da Bíblia na família. 1 Pedro 3, 7 diz: marido, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Discernimento, maridos, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, mais uma vez aqui, a palavra de Deus enaltecendo a mulher, dizendo que o esposo tem que ter discernimento no trato com a esposa, honrando-a, concedendo honra à esposa. Não aquele marido cavalo, né, que chega em casa e fala assim: ó, sua animal orelhudo com 4 patas. Porque é interessante, antes de casar, diz que no relacionamento de um casal, os animais eles são pequenos, né? É a gatinha, né? Depois, conforme o relacionamento vai amadurecendo, aí os animais começam a aumentar o tamanho. Os irmãos usem a imaginação aí para saber então quais são os apelidos, né, que são colocados depois. Mas não é assim que deve ser no relacionamento conjugal de cristãos. O esposo tem que valorizar a esposa, tem que dar honra à esposa por ser a parte mais frágil emocionalmente, por ser coerdeira da mesma graça. Em outras palavras, ela é tão digna diante de Deus quanto os homens. A salvação chegou até elas em Jesus Cristo. Jesus Cristo coloca as mulheres no mesmo patamar dos homens. E aí ele coloca uma promessa, né? E uma condição, que se nós agirmos de modo digno com as nossas esposas, nossas orações não serão interrompidas. Se nós agirmos com dignidade e dermos a dignidade devida a elas, as nossas orações não serão interrompidas. Colossenses capítulo 3, 21. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. E os versos 18 e 19 ainda dizem assim: esposas, que cada uma de vocês sujeite ao seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Olha aí.
Não trate a esposa com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Tá vendo? Então a Bíblia, ela é um manual para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para vivermos bem em nosso relacionamento doméstico. Também no trabalho, Efésios capítulo 6. Versos 5 a 9. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Alguns idiotas úteis dizem que a Bíblia ela é opressora. Mas aí nós olhamos para a Bíblia, estudamos ela de fato e vemos que ela é libertadora. E ela mostra que a vida em sociedade ela é uma constante troca. Se nós olharmos para esse texto aqui, o que nós somos ensinados? Que aqueles que têm os seus trabalhos devem trabalhar dignamente, devem dar o melhor de si no seu trabalho. Não como se estivesse trabalhando para uma pessoa, mas como se estivesse trabalhando para Deus. Então, como cristão, eu tenho o dever de ser o melhor funcionário. Se não o melhor, eu devo estar entre os melhores. Mesmo que eu não seja reconhecido por isso. Em algum momento alguém vai ver. Em algum momento nós poderemos ser recompensados por isso. E ainda que não sejamos, nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia está nos ordenando fazer. E se formos patrões, então, nós também temos o dever de tratar os nossos funcionários com dignidade. Tratá-los também como pessoas diante de Deus merecedoras da graça de Deus, como irmãos em Cristo e não como empregados apenas. Retribuindo ao funcionário aquilo que é justo. Então, dá para perceber que aqui é uma via de mão dupla. Está ensinando o funcionário a ser o melhor, mas também está ensinando o patrão a ser o melhor, a agir com justiça, a agir com dignidade. Então, como cristãos, nós devemos agir de modo que honre tanto o patrão quanto o empregado. Tá? Faça o seu melhor, porque você não está fazendo a homens, você está fazendo a Deus. E quando a maioria de nós aqui é empregado, né? Acho que não tem nenhum aqui que seja patrão ainda. Quando nós trabalhamos e oferecemos o nosso melhor, nós estamos também testemunhando daquilo que Deus faz. Uma coisa triste, gente, eu quando fui gerente de loja, o que eu menos gostava de contratar era crente. Porque era o pessoal que mais dava trabalho. Salvo algumas poucas exceções. Mas num passado um pouco mais distante, quando alguém chegava numa empresa e falava na sua ficha ali que ele era crente, ele era valorizado. Porque era uma pessoa que normalmente trabalhava e cumpria as suas obrigações. Mas as coisas foram andando e isso hoje não é uma verdade. As piores pessoas com quem eu fiz negócio, infelizmente, é triste dizer isso,
eram crentes. Ou se diziam crentes. É uma vergonha. É uma vergonha falar um negócio desse. Mas é a realidade. Então, como cristãos, nós devemos ser um modelo, um exemplo bom. Não vexatório, não ruim. Um exemplo bom. A Bíblia nos ensina a fazer com os outros o que queremos que os outros nos façam. Ensina-nos também especificamente o respeito das responsabilidades de patrões e colaboradores. Se patrões e colaboradores seguissem esses princípios, os principais conflitos na disputa para ver quem leva mais vantagem desapareceriam nos ambientes de trabalho. Vamos lá para Colossenses, capítulo 3. Verso 22 a 24 diz assim: Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, olha só, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Em outras palavras, o que Paulo está falando é que quando nós trabalhamos e agimos com todo o nosso coração no nosso trabalho, nós estamos dando um bom testemunho daquilo que de fato é um cristão. Eu quero que todos aqui sejam conhecidos por serem os melhores naquilo que fazem. Por dar o melhor de si no seu trabalho. E assim, então, possam honrar o nome de Cristo. E alguém dizer, ó, tá vendo aquele sujeito ali, o cara é crente, é o melhor funcionário que eu tenho. O cara é um servo de Cristo. Verso 25. E quem fizer injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Capítulo 4, verso 1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Então, aqui a função de tratar bem também compete aos senhores, aos patrões, aos empregadores. Sabendo que se nós tratarmos, agirmos com injustiça, nós receberemos o mesmo da parte de Deus. Aliás, não injustiça, né? Porque Deus é justo, Ele vai nos dar o pagamento segundo aquilo que nós de fato merecemos. Mas aí não poderemos dizer que Deus foi injusto conosco. Nas questões raciais, Tiago 2, 8 e 9. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo. Fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vamos perceber que existe uma lei máxima. O próprio Cristo falou para nós, amar as pessoas como a si mesmo. Na verdade, Jesus Cristo ele vai até um pouquinho além, e aí ele coloca que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E isso, não existe condicionais para isso. Ou seja, eu tenho que amar o negro, o branco, o amarelo, o vermelho, enfim.
Não importa se for o chinês que fez o vírus lá, ou se for o americano. Não importa se for um russo, ou um cubano, um argentino, um árabe. Nós temos que amar a todos. E isso nos mostra que nós somos todos iguais diante de Deus. Não há distinção de nacionalidade, de cor da pele, não há distinção aqui de classe social, porque Jesus Cristo ele coloca todos no mesmo patamar. Somos seres humanos, né? Como diz Alexandre Garcia, somos de um gênero único humano. Negro ou branco, ou seja lá de que cor você queira ser. Homem ou mulher, independente de ter o nome sujo na praça, de tanta dívida que tem, ou se for o homem mais rico do mundo. Não importa. Precisamos amar a qualquer pessoa como Deus nos ama, como Jesus nos ama, ou seja, de modo incondicional. Quando nós compreendemos isso, não existe espaço para questões raciais. Não existe esse negócio de privilegiar minorias. Ou privilegiar o outro porque o outro tem uma opção sexual diferente da minha. Ele tem que ser preservado. Todos são iguais, como seres humanos. E devem ser respeitados e devem ser amados. Claro que a gente pode não concordar com a situação do pecado em que a pessoa vive. Mas isso pouco importa se é homo ou se é hétero. Se é cristão, árabe, judeu, budista, seja lá o que for. A Bíblia descarta qualquer tipo de discriminação. E aqui ele está colocando racial, mas aí qualquer tipo, seja racial, religiosa, social, enfim. Ela estabelece claramente a igualdade de todos os homens diante de Deus, e é pecado tratar qualquer ser humano de outra maneira. É claro que como ser humano a gente tem às vezes algumas reticências, né, com algumas pessoas. Mas precisamos aprender com Jesus, que ele amava inclusive os bandidos, né? Se relacionava também com pessoas que eram consideradas ladrões, prostitutas, enfim, com toda a sociedade. Ricos ou pobres. Nas questões legais, a Bíblia teve uma influência significativa no que é considerado legal ou ilegal em nossa cultura. Nossas leis dizem que não devemos roubar, matar, enganar ou mentir. Ensino baseado nos 10 mandamentos. De acordo com a Bíblia, não devemos nem mesmo cobiçar ou odiar. No humanismo, ou no humanitarismo, a Bíblia nos ensina a cuidar da família, dos pobres e necessitados, dos famintos e dos que precisam de ajuda para sobreviver. O cristianismo tem feito mais a favor do necessitado e ainda faz mais do que qualquer ajuda organizada no mundo inteiro, né? Exemplos, né? A Visão Mundial, o Exército da Salvação, a grande maioria dos hospitais no mundo inteiro são hospitais que têm um cunho religioso. As Santas Casas, por exemplo, foram construídas e são mantidas em parte com recursos públicos e em parte com doações dos fiéis católicos, né? E também, por que não falar dos hospitais evangélicos, dos hospitais escola, de grandes instituições,
a Cruz Vermelha. Aqui o autor coloca o seguinte: o primeiro hospital do mundo ocidental, em Roma, foi erguido em Roma 400 depois de Cristo. O mais antigo que existe, o Hotel Dieu, Paris, 600 depois de Cristo, foram cristãos. A Cruz Vermelha, a ACM, várias outras organizações humanitárias são ou começaram com cristãos. Interessante isso, né? Nos governos, a história está repleta de governos tiranos, ditatoriais, etc. O cristianismo, entretanto, teve e tem um profundo efeito sobre os governos do mundo. A Magna Carta, a Declaração de Independência nos Estados Unidos, por exemplo, foram baseados ou foram escritos por pessoas cristãs. Também a influência na instrução. O cristianismo é a religião da palavra escrita. Um dos principais ideais da fé cristã é a promoção do ensino para que as pessoas possam ler e entender a Bíblia. Línguas de muitos povos receberam uma forma escrita para que os missionários pudessem traduzir a Bíblia. A máquina de Gutenberg, né, a primeira prensa, foi criada para imprimir a Bíblia. Praticamente todas as universidades dos Estados Unidos foram fundadas para promover o conhecimento das Escrituras. Não só dos Estados Unidos, mas as primeiras universidades, elas começaram com um curso básico chamado teologia. A grande maioria das escolas ou das faculdades no mundo inteiro, o primeiro curso que houve foi o curso de teologia. Eram faculdades que foram criadas para serem formadoras de líderes religiosos. E aí depois foram se agregando outras áreas do saber, né, como nós vemos hoje. Mackenzie, por exemplo, aqui no Brasil, se a gente pegar Oxford, Cambridge, essas grandes universidades, elas surgiram a partir de um curso cristão, e a partir de cristãos. Infelizmente, hoje a maioria dessas universidades estão influenciadas por ateus, né? Mas a Bíblia influenciou também a nossa cultura. Através das artes, Michelangelo, paisagens bíblicas, a Capela Sistina, esculpiu em pedra Jesus morto no colo de sua mãe. Leonardo da Vinci pintou o quadro A Última Ceia, que é um quadro conhecidíssimo. Rembrandt, Jesus sendo retirado da cruz após a sua morte. Através da música, vemos Lutero, que escreveu um célebre grande hino que já deve ter cerca de 500 anos, Castelo Forte. Handel e Bach eram cristãos devotos e compunham para a glória de Deus. O Messias de Handel são hinos sensacionais, lindíssimos. As obras de Handel são simplesmente um fenômeno da música sacra, da música cristã. E são conhecidas até hoje, né? Jesus, a Alegria dos Homens, de Bach. E ele assinava também assim, SDG, só lhe deu glória, ou glória somente a Deus. Outras vezes, como JJ, Jesus Juban, ajude-me Jesus. Outras escreveu INJ, in nomine Jesus, em nome de Jesus. Benefícios que a Bíblia confere. Josué 1:8. Alguém abre aí. Alguém abre aí Salmo 119 também, 11. Um outro, abra 119:50.
Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, qual que é a promessa aí para nós? Se nós guardarmos a palavra do Senhor, seremos bem-sucedidos ou seremos prósperos. Isso não é teologia da prosperidade, isso é bênção de Deus. É promessa de Deus para a vida daqueles que guardam as leis do Senhor. Deus nos fará prósperos. Salmo 119:11. Guarda no coração as suas palavras, para não pecar contra ti. E aí, então, qual que é o que a Bíblia confere aí baseado nesse texto, Alessandra? Proteção contra o pecado. Salmo 119:50. Tua palavra? Vivifica. Então, quais são as promessas aí para nós? Dá consolo e vivificação. Salmo 119, 98 e 99. Tu, pelos teus mandamentos, me fazeis mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus netos, porque os teus testemunhos são as minhas meditações. Qual que é a promessa aí para aquele que guarda a palavra de Deus? Ser mais inteligente, sábio, sabedoria. 105. Qual que é a promessa aí que Deus faz para nós? Então aí, direção, né? Clareza. Isso aí. João 8:31. Alguém já abre aí o 31, 32 e o 51. Jesus disse, pois aos judeus que criem nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o que é que nós seremos? Seremos discípulos se nós guardarmos a palavra dele. 32. Então, o que a palavra confere àquele que aguarda? Liberdade. A palavra de Deus liberta. E também nos faz conhecer a verdade. Por fim, o verso 51. Oh, que promessa maravilhosa, hein? Que promessa é essa? Vida eterna. Então a palavra de Deus, ela também confere vida eterna. Olha só quantas coisas nós aprendemos aqui. Que a palavra de Deus nos confere prosperidade, proteção contra o pecado, consolo, vida, né? Vivificação, sabedoria, direção, clareza, discipulado contínuo com Jesus, conhecimento da verdade, libertação e vida eterna. E esse é o maior presente que nós podemos receber por meio da palavra de Deus, vida eterna. Porque coisa terrível vai ser para o ser humano passar a eternidade longe de Deus. Então, quer ter vida eterna? Aproxime-se cada vez mais da palavra de Deus. Tiago 1:22, para nós terminarmos, diz: sede
praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Irmãos, não adianta só a gente conhecer a Bíblia. Não adianta saber que ela tem palavras de vida eterna. Não adianta sabermos que ela traz prosperidade, que ela nos protege contra o pecado, que ela nos consola, que ela vivifica, que ela dá direção e clareza, que nós seremos discípulos, que nós teremos o conhecimento da verdade e a libertação e que por ela nós teremos a vida eterna se nós não a praticarmos. Precisamos praticar, precisamos conhecer. E só pode praticar quem de fato a conhece. Só pode viver aquilo que a Bíblia ensina aqueles que de fato desejam pautar a sua vida por aquilo que os ensinamentos bíblicos atestam. Tá? Então que nós tenhamos essa percepção e a segurança de agirmos da forma que Deus deseja que nós hajamos. Ok? Deus nos abençoe a cada um de nós, possamos ser cheios com a sua presença e buscarmos cada vez mais o pleno conhecimento da palavra de Deus, nos relacionarmos com Ele através da meditação na palavra e através de uma vida de oração e dedicação a Ele. Amém? É isso aí.